Olá galera, beleza? Aqui é o tio Carlos, pastor da Arena Church. Estamos dando continuidade aqui ao nosso estudo. Hoje é o 7º episódio, tá? Que nós estamos disponibilizando para vocês sobre a cidade bíblica. Então nós estamos falando dos profetas menores. Encerramos aí o último episódio falando sobre Obadias e agora na sequência é Jonas. E Jonas é uma história bem interessante, acho que a maioria aí da galerinha que tem um conhecimento da palavra de Deus, que já frequentou escola bíblica, né? Vai saber, já conhece um pouco sobre Jonas. E Jonas é muito interessante porque é o profeta que foi engolido por uma baleia, ou por um peixe grande, como a palavra fala, né? Ela não cita exatamente baleia, então subentende-se que é uma baleia. Mas a história é interessante porque o profeta Jonas, ele desobedece à direção de Deus. Então o erro já começa no próprio profeta. E é interessante porque o livro de Jonas não fala diretamente do evangelho, fala uma história dele, relata uma história dele de desobediência e pós-desobediência uma correção, uma exortação ao profeta que vai então se posicionar e ainda assim, com ressentimento, ele vai cumprir a direção de Deus para que fosse ali pregada a palavra do Senhor lá em Nínive. O que acontece é que Jonas não gostava do povo de Nínive, ele queria que o povo de Nínive não ouvisse o evangelho, que a palavra de Deus não chegasse naquele lugar. E ele faz o quê? Quando o Senhor dá a direção para ele, que era para ele ir para Nínive, ele pega um barco e vai em sentido oposto, ele vai para Tarsis. E chegando no mar, acontece aquela em meio à viagem no mar, acontece que descobre, né, que tem ali uma pessoa, estava tendo uma tempestade muito grande, e o comandante do barco descobre que existia alguém ali que não estava em obediência a Deus. E então ele é lançado ao mar. Ele é lançado, e nessa de ser lançado ao mar, ele é engolido por uma baleia e ele vai, né, ser lançado fora, né? Ele passa ali um aperto dentro da barriga do peixe. Imagino que ele deve ter se arrependido naquele momento pela desobediência, né? Porque a desobediência ela gera uma correção. E a forma que o Senhor tem de corrigir o povo é passando por alguma batalha, passando por um deserto ou passando pela barriga de um peixe mesmo, né? É uma história, parece uma ficção, mas se nós olharmos a Bíblia, ela tem muitas histórias que dão a entender que dá uma imagem, uma ideia de uma ficção. Mas é muito interessante porque são relatos bíblicos. Então são histórias compartilhadas ao longo do tempo por homens. E Jonas, ele vive essa experiência, que aí então ele vai para Nínive, na verdade ele não vai por vontade própria, e lá ele acaba pregando o evangelho do Senhor Jesus ao povo, contra a vontade dele. Ele prega e ele sobe no monte e fica esperando com que o povo não aceite a palavra. Sabe, que o povo ignore a palavra que foi dita, mas havia um propósito de Deus ali. Então eu imagino, né, um pensamento meu, eu imagino que Deus naquele momento ele prepara o coração daquele povo de Nínive para ouvir o evangelho e consequentemente aceitar a palavra. Porém, precisava que alguém fosse lá pregar o evangelho. Veja como isso é interessante, né? O Senhor ele pode entrar, mudar conceitos, porém precisa que alguém vá fazer isso. Então é interessante que o profeta Jonas, mesmo contrário à vontade dele, mesmo agindo com desobediência, o Senhor ainda usa Jonas para ir pregar o evangelho. Depois a gente vai falar mais sobre isso com mais detalhes, contar mais detalhes dessa experiência que Jonas viveu, mas o que fica para nós é uma pincelada, né? Mas é interessante saber que nós temos um chamado de ir pregar o evangelho a toda criatura. Consequentemente, esse livro de Jonas, como eu falei no início, fala pouquíssimo do evangelho. Fala somente o que Jonas tinha que falar para o povo. E relata a vida de Jonas, as experiências que ele viveu no mar, né, ao ser engolido por um peixe e posteriormente vomitado numa praia. Então, gente, é uma história bastante interessante que a gente vai falar dela mais adiante, quando nós voltarmos a falar sobre os principais profetas, as principais histórias que se destacam na palavra. Na sequência, vem o livro de Miqueias. E Miqueias
ele veio falar sobre a importância do louvor a Deus. Mas algo que me chamou muita atenção aqui é que ele exalta, na verdade ele assim, é enviado para falar para o povo judeu, o povo de Israel, o verdadeiro sentido da adoração, porque o povo estava deixando de adorar ao Senhor, o povo estava deixando de olhar para o Senhor como o Senhor da vida deles. E Miqueias, ele é um dos primeiros profetas, né? Na verdade tem outros, o Isaías, por exemplo, já falava da vinda do Messias, e Miqueias também fala da vinda do Messias. Então ele alerta o povo que o povo precisava se posicionar, que o povo tinha que buscar uma verdadeira adoração. Mas, como eu falei, o que me chama muita atenção nesse conteúdo de Miqueias é que a palavra dele é direcionada para a adoração, a forma correta de adorar ao Senhor. E, principalmente, destacando a vinda do Messias. Na sequência, nós temos o profeta Naum, que é uma mensagem de Deus aos assírios. O que acontece? Jonas foi lá, falou do evangelho para o povo de Nínive, porém, 100 anos depois que Jonas tinha ido lá, o povo volta a cometer os mesmos pecados. E com isso, o Senhor envia então Naum para ir lá e novamente pregar o evangelho para aquele povo, para que o povo voltasse, né, se arrependesse de seus pecados e voltasse a se posicionar, né, uma vida de perseverança, né, uma vida de verdadeira adoração ao nosso Deus. Então, veja como o Senhor, ao longo desse tempo, o Senhor vem cuidando, todos os profetas são enviados para orientar o povo de Israel, as tribos, né? Sempre para que o povo voltasse à verdadeira adoração. Eu imagino assim, é como se o povo estivesse caminhando, vivendo num mundão como nós vivemos hoje, porém está ali a palavra do Senhor, né? Sendo enviada através dos profetas para que eles possam comunicar e levar uma palavra verdadeira e genuína para o povo. Então todos esses profetas foram então enviados com o propósito de pregar o evangelho e trazer ao povo, né, boas notícias, trazer que jamais tornaria prejudicar Judá. Ele fala assim, não quero prejudicar o povo, não quero mais castigar o povo, mas o povo precisa se posicionar, porque até mesmo por uma decisão do povo de não seguir ao Senhor, isso fazia com que Deus se ausentasse. É o que a gente vê acontecer em muitas situações hoje, que as pessoas falam assim, mas por que está acontecendo tal coisa? Por que Deus não está fazendo nada? Porque o povo começa a buscar adoração em outros lugares, começa a buscar outros caminhos, consequentemente, tiram Deus da vida deles. E a gente vê isso hoje, lamentavelmente, em muitas pessoas até que estão dentro da igreja. As pessoas estão vivendo, têm a oportunidade de viver um evangelho verdadeiro com Deus, porém escolhem fazer um direcionamento para outros caminhos. E com isso acabam desviando, né, tropeçando, caindo, mas vem o Senhor através de uma palavra de amor, uma palavra de restauração e faz com que o povo volte a caminhar com Ele. Dando seguimento, né, a essa mesma fala, tem o livro de Abacuque. O livro de Abacuque é interessante porque são perguntas que Abacuque faz a Deus. E é interessante, né, que assim, como pode alguém questionar o Senhor? Como pode alguém virar para Deus e falar, mas por que você está fazendo isso? Qual o propósito de você estar vivendo isso? De nós estarmos vivendo isso? E é o que Abacuque faz. Ele usava os babilônios, né? Deus, na verdade, usava os babilônios para punir o povo judeu, porque o povo ainda estava cativo na Babilônia. E com isso, Abacuque é enviado para pregar o evangelho para o povo, para falar para o povo que eles deveriam se posicionar, né? Mas ele questionava, mas Senhor, por que você está fazendo isso? Aí ele falava, porque é uma forma que eu tenho de fazer com que o meu povo se posicione novamente no meu caminho. Sabe? Então ele usava os babilônios. Ele era um povo tão orgulhoso, tão arrogante, que eles nem observavam que eles estavam sendo usados como instrumentos para castigar os judeus.
Olha como a história é interessante, né? O que a soberba faz com o ser humano. A soberba, ela faz cegar o ser humano. A pessoa começa a se sentir tão superior aos outros que ele acaba não vendo o que ele está gerando, o mal que ele está proporcionando. E o Senhor usa isso para que o povo se posicione e busque um caminho de correção. Então, é interessante o livro de Abacuque porque enfatiza isso, os questionamentos que o povo fazia a Deus. Ou melhor, perdão, destaca o questionamento que Abacuque fazia a Deus. E a gente vê isso nos dias de hoje. A gente vê tragédias, as pessoas perguntam por que Deus que está acontecendo isso naquele lugar? Por que está acontecendo isso nessa comunidade? Por que essas pessoas estão vivendo essa miséria? Por que essas pessoas estão vivendo um atentado terrorista? A resposta é simples, é porque tiraram Deus do centro da vontade do povo, né? Tiraram Deus do centro da direção sobre o povo. Então, aí quando você fala assim, poxa, aconteceu uma tragédia em tal lugar, mas por que Deus não fez nada? Deus faz com aqueles que seguem a Ele. Porém, aqueles que viram as costas e adoram outros falsos deuses, adoram outros deuses, né? Como Baal. Enfim, a gente vê aí hoje, na atualidade, uma infinidade de deuses que o povo tem seguido. Aí o pessoal quer questionar por que está acontecendo tal tragédia, porque Deus não está lá. Se Ele estivesse lá, Ele pouparia o povo, mas o povo fez uma escolha, né? Então, tipo assim, que o Deus que ele está seguindo livre é Ele, mas lamentavelmente não é isso que as trevas quer. As trevas quer o fim da espécie humana. As trevas quer que o povo, né, venha sofrer e morrer sem ouvir a palavra de Deus e sem ter tempo para viver aí um arrependimento genuíno, né, um arrependimento verdadeiro. Tá ok? Então nós encerramos aqui mais um episódio, que foi o 7º episódio, e nós partiremos para no próximo aí, o 8º episódio da história da cidade bíblica. Ok? Deus abençoe vocês.